Olá! Mais uma vez estamos aqui no Comitê Vozes, no Conte Sua História, um comitê do Grupo Mulheres do Brasil, um grupo criado em 2013 pela empresária Luísa Helena Trajano, que hoje conta com mais de 120 mil mulheres organizadas em 155 núcleos, não só no Brasil, como em todo o mundo. É uma honra estar aqui mais uma vez. Meu nome é Carla Brandão, eu também faço parte do Grupo Vozes, do Grupo Mulheres do Brasil, e hoje eu trago uma pessoa muito bacana nesse mês onde comemoramos o Dia do Professor. Inclusive, hoje, o dia que está saindo o nosso Conte Sua História, é o dia seguinte ao Dia do Professor. E eu vou falar agora com uma professora. Ela tem 10 anos de carreira, mas ela, além de contar um pouco sobre essa história, apesar de ser super jovem, a Débora Giacomo vai contar como ela decidiu ser escritora e traduzir tudo que ela queria melhorar entre os seus com uma escrita. Ela fez o livro que foi lançado ano passado, Luca e as Cores. Oi, Débora, você está bem? Conta pra gente um pouco mais da sua trajetória. Ah, legal, muito obrigada. Queria agradecer o convite. E eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, né, ao escrever o Luca e as Cores. Eu sou professora, vim de uma família de educadoras. Minha mãe é educadora, minha irmã é educadora. Então é algo que sempre fez parte da nossa família, né? Entrei na Prefeitura de São Paulo como professora em 2017. E desde lá eu venho trabalhando na educação e conhecendo muitas crianças e muitas histórias, porque eu acho que a educação é isso, né? Você faz parte da história dessas crianças. E aí, lá em meados de 2019, eu peguei uma sala de aula em que eu tinha um aluno que tinha o transtorno do espectro autista. Esse aluno, ele era muito sensível, um aluno muito carinhoso, apesar das algumas limitações que ele tinha ali na questão social, né, de convivência. E ele foi um aluno que me marcou muito, porque em pequenos gestos a gente conseguiu se conectar, eu e ele, né? E aí, foi passando o tempo, né? Mudei de escola, mudei de salas. E em 2023, no finalzinho de 2023, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de terapia, Só te eu. interrompendo, porque você também passou por um período difícil da sua vida, onde você precisou se reconectar, como você já me contou, não é verdade? Mas continua, depois a gente retoma essa fase. Tá bom. Aí você resolveu. É, exatamente, né? Nesse meu processo de autoconhecimento, sempre fiz terapia, assim, desde os meus 18 anos, e me ajudou muito a me conhecer como pessoa. Então, um dos incentivos, né, das minhas psicólogas aí que passaram nessa minha trajetória foi escrever. Então, sempre escrever sobre mim, falar um pouco sobre mim, e é muito engraçado porque quando eu lembro desse processo de autoconhecimento, eu lembro de um filme, eu não sei se você vai lembrar, da Julia Roberts, que ela tá num relacionamento amoroso ali, e ela sempre foge dos casamentos, Uhum. e aí, Comer, numa. rezar, é o comer, rezar e alguma coisa, é esse? Não, é um bem antigo, assim, que eu lembro que passava na sessão da tarde. E uma É. das cenas que me marcaram muito foi quando uma pessoa pergunta para ela: então, toda vez que você tinha um relacionamento, você transformava a sua comida. Então, você sabe identificar como que você gosta que o ovo é feito? Porque quando ela estava no relacionamento, às vezes ela fazia ali omelete, às vezes ela fazia o ovo mexido. E aí, esse processo de autoconhecimento, às vezes a gente vai vivendo tão no automático que a gente acaba esquecendo quem a gente é, do que a gente gosta, e às vezes a gente nem sabe o que faz parte da nossa história. Então, através dessa terapia, eu comecei a escrever sobre mim. Inclusive, tenho escrito alguns capítulos de uma biografia que eu quero realmente lançar mais para frente. Legal.
E isso porque você tem 32 anos, né? Isso, Imagina quando você tiver a minha idade, tenho 56. Imagina, que bacana. espero, espero que a minha trajetória seja bem marcante, principalmente acho que quando eu escrevo, eu penso nas minhas gerações, assim, não é algo que eu quero. É claro que a gente tem que ter uma missão de transformar a vida das pessoas, mas quando eu escrevo é mesmo pensando nos meus sobrinhos, nos meus filhos, e, e Nos foi isso, futuros né? filhos, você ainda não é mãe, né? Isso, Quando você nos tiver futuros filhos, você quer deixar filhos. um legado para eles, né? Quero deixar histórias. Acho que histórias fazem parte da nossa vida e são muito importantes. Qual a história que mais marcou a sua vida nesses 32 anos? Ah, eu acho que essa a história que você comentou, né, de que eu passei num período muito difícil da questão de saúde mental, em que eu estive ali, né, como eu posso dizer, de uma forma mais delicada para falar sobre esse assunto, estive ali num processo muito Desafiador. desafiador. Durante aquele período de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, era algo que às vezes era muito difícil eu me conectar com a minha própria vida, sabe? E aí acho que essa história foi muito marcante, porque ali foi um divisor de águas para eu me tornar, para eu estar me tornando quem eu estou me tornando hoje, assim. Então, o Luca e esse meu processo de colocar em prática esse meu autoconhecimento sobre mim mesma foi após esse período, né, da minha depressão. Você ficou quanto tempo nesse processo? Eu sinto assim que desde novinha eu sempre tive questões mentais, né? Porque a minha família também, apesar de ser uma família de mulheres fortes, é uma família também que sofre com a parte da saúde mental. E eu trato desde os 18 anos, desde muito novinha, mas algumas coisas que foram acontecendo na minha vida ali num certo período de tempo, ali entre a pandemia e o finalzinho da pandemia, fez com que tudo isso se evidenciasse ainda mais. Entendo. Então, então acho que todo mundo que tinha alguma coisa, algum processo de saúde mental, ou até quem não tinha, sentiu a vida de uma forma diferente, assim, Eu depois. posso dizer um pouquinho, porque eu também sou psicanalista, também me relacionei com essa situação, vendo de um outro ângulo, né? E realmente muitas pessoas precisaram se reconectar, se enxergar de uma outra forma, ou passar a valorizar-se, né? Que também não era muito comum, não se falava muito em saúde mental. Agora se tornou cada vez mais comum e necessário se falar sobre isso. É importante você trazer esse relato para tantas e tantas pessoas. Às vezes, o nosso vizinho está precisando, ele sai no elevador e você acha que está tudo normal. E também a gente tem que pensar de uma forma mais empática para quando a pessoa se coloca, né? E não de uma forma que a discrimine. E foi muito bacana você ter se colocado agora e também ter pensado numa outra situação para levar a história para o seu livro, a história do Luca. Um nome hipotético, né? Mas a história do Luca e Uhum, as cores para falar sobre o espectro autista, né? Parabéns, sim. viu, pelo seu trabalho. Obrigada. E eu acho que é isso, né? A gente usar as nossas histórias para transformar o mundo, assim. E aí, pensando muito sobre hoje, como que eu gostaria de passar as coisas para as pessoas, eu pensei muito sobre missão. Eu acho que as nossas histórias, quando a gente escreve histórias e quando a gente passa pelas nossas próprias histórias, a gente tem uma missão sempre. E aí, eu tenho essa conexão com o lado japonês, porque eu sou budista, né? Faço parte da Soka Gakkai. E aí, pesquisando sobre a palavra missão em japonês, ela significa utilizar a vida. Então, quando eu comecei a entender a minha história, entender o que eu queria fazer nesse mundo, né? Qual era a minha missão nesse mundo, foi isso, assim, utilizar as minhas histórias para dar significado para a vida das pessoas. Lindo, né? Porque todos nós temos uma missão. É como você bem falou,
Missão é vida. Então, a partir do momento em que estamos vivos, nós temos só que nos conectarmos com aquilo que nós queremos fazer de útil, não só para a gente, né, Débora, mas para o mundo, para a sociedade, para a pessoa que está do seu lado. E sorte de quem está do seu lado, sorte de quem se conecta com você, seja seus alunos, sejam os pais dos seus alunos, familiares dos seus alunos, seja o seu marido, sejamos nós que estamos aqui no Grupo Mulheres do Brasil te assistindo agora. Eu queria que você contasse para a gente também, só para ampliar um pouquinho essa história da Débora, qual foi o conteúdo que você inseriu nesse livro, para você trazer Uhum. essa forma lúdica de comunicar sobre esse espectro que agora cada vez mais se torna conteúdo para a gente entender, né? Uhum. O livro Luca e as Cores, ele foi pensado baseado num aluno que eu tive, como eu Uhum, lidei com as situações ali da sala de aula, com como as outras crianças lidam também com as diferenças, porque quando chega uma criança que ela é diferente, eu acho que o papel do professor é também transformar como as crianças visualizam, né, as outras. uhum, E aí, a minha irmã depois eu tive essa conexão com o meu aluno em 2019, e nesse período, nesses últimos anos, né, 2023, 24, a minha irmã estava com um aluno também. É, a gente não chama mais aluno, né? A gente fala criança, né? A gente educando, a gente não usa mais a palavra aluno. Me desculpe, né, pela essa terminologia errada. Foi bom você até contar isso aqui, para a gente começar a entender. Houve uma mudança de nomenclatura e a gente tem que se atualizar. É verdade. Então, a gente entender a criança como algo potente. E aí, a minha irmã estava com essa criança, né, na sala dela, que também fazia parte do espectro autista, e ela queria formar essa conexão também e trazer para as outras crianças que estavam ali um entendimento melhor do que era o espectro autista. Uhum, E aí, como hoje em dia a gente está numa fase assim que as coisas têm que ser muito rápidas, as crianças também, sim. elas perdem a atenção muito rapidamente. Eu criei uma história super curta, o Luca é uma história super curta de como ele se entende e como ele entende os sentimentos ali diante das coisas que estão acontecendo à volta dele. Uhum. Então, a história conta um pouquinho de como ele enxerga as cores dos sentimentos, e é uma história super bonitinha. Recebi alguns feedbacks até de pessoas que são adultas que trouxeram significado para a história delas também através da história do Luca. E acho que esse é o objetivo do livro, assim, numa história curtinha fazer essa conexão de sentimento entre as pessoas. E o legal é que Divertidamente, né, já trouxe isso através da Pixar, não é? E lotou Uhum. os cinemas na segunda versão, no avanço do que foi isso. Eu fui assistir, não quero dar spoiler, mas a criança cresceu, né? E também tem tudo isso que você falou, permeia um pouco mesmo o conteúdo que você falou. E é muito mais prático e lúdico de se entender as emoções quando você coloca algum símbolo nelas para que a gente possa transmitir isso para não só para criança, mas como você falou, para adultos e familiares. Você teve inspiração no Divertidamente? Acho que sim. Eu acho que tudo que a gente fala que nada a gente cria, tudo a gente copia, né? Ah, Eu Chacrinha acho já falava isso. Nada se cria, tudo se copia. exatamente. Eu acho que quando a gente vai escrever uma história, a gente tem várias conexões, né? Assim, eu sou muito criativa, gosto de criar coisas. Eu não só de escrever, mas de criar vídeos, ilustrações e etc. E toda vez que eu vou criar alguma coisa, eu me baseio em vivências, em coisas que me marcaram. Eu acho que as histórias têm que ser assim, elas têm que ser de acordo com coisas que te marcaram e qual o sentimento você quer passar para o leitor, né? Você está com um livro aí na sua mão? Eu não tô com ele agora, mas eu posso buscá-lo. Não, vamos continuar, porque eu só queria que Tá. você falasse um pouco para a gente, porque eu também tenho um livro infantil, né? Então eu achei muito Uhum. bacana. E foi através da Camila que você chegou para que eu apresentasse esse nosso papo. E quando eu vi a sincronicidade,
eu fiquei encantada, porque eu também sou autora de um livro infantil que também leva de forma lúdica o conhecimento, o entendimento de várias soft skills, né? De vários itens da inteligência emocional. E isso é uma conexão bacana, porque a gente percebe que isso é o futuro. Trazer para a roda, trazer para as famílias, trazer para o papo do dia a dia essas situações para que sejam coisas melhor assimiladas e trabalhadas para as crianças do futuro sofrerem menos do que essa geração que a gente está vendo, que sofre muito com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, e já tão jovens a gente percebe muitos problemas nesse sentido, nessa geração. E nas gerações anteriores, não é verdade? Então, eu fiquei encantada quando eu percebi que o teu livro tinha esse conteúdo, e por isso eu queria entender uma coisa. Você que ilustrou, inclusive, seus livros, já que você falou que tem habilidades, não é verdade? Uhum, foi eu que ilustrei. E você se baseou em E quê? Se inspirou em quê? as ilustrações, elas foram baseadas, inclusive, nesse meu aluninho, né? O Luca, ele é uma criança branca, com cabelo loirinho, e é exatamente a característica que tinha essa criança que eu tinha na sala de aula em 2019. E é isso, assim, e me baseei em coisas do nosso mundo, assim, do que a gente está vivenciando ali, de E eu queria que diversos. você dissesse para a gente assim, já que você falou em missão, em deixar essa história e outras histórias para futuras gerações, para seus filhos, futuros filhos, eu queria que você dissesse para a gente que está te assistindo, te vendo hoje, e ainda vamos ler o seu livro, né? O que que você deixa de mensagem? O que que é a sua grande mensagem até o momento com esse aprendizado de 32 anos de história que você gostaria que fosse entendido por todos nós? Uhum. Eu acho que é você usar a sua vida, entender a sua vida com um propósito, como uma mulher potente, né? Porque acho que quando a gente pensa na nossa trajetória feminina, é uma trajetória dura, difícil. Eu vejo assim das minhas avós, da minha mãe, mas que é capaz, assim, que é muito promissora. Eu não sei se eu tenho um tempinho, não sei se você me Bem, permite fazer uma leitura. vamos Eu lá. acho, como a gente estava conversando sobre coisas que fazem, que são importantes ali que a gente vivencia, e aí um dos livros que me marcou bastante foi o livro da Viola Davis, que, Hum, é que se chama Em Busca de Mim. E aí eu separei um trecho que acho que fala dessa potência feminina e do quanto a gente precisa acreditar que a gente, independente da nossa história, da nossa trajetória, se ela foi dura, se ela foi fácil, se ela foi difícil, o quanto que a gente é capaz de transformá-la, assim. E aí ela vem falando assim, né? Por mais que deteste admitir, apesar dos prêmios, eu me sentia amaldiçoada, invisível. Minha cura veio quando o diretor do How to Get Away with Murder me ofereceu o papel de Annalisa Keys. Senti muito medo. Era uma protagonista da televisão aberta. Ela era descrita como uma advogada criminalista, inteligente, vulnerável, possivelmente sociopata e extremamente astuta. E aí ela vem falando assim, a série How to Get Away with Murder, encontrei meus iguais. Eu me permiti sentir medo, encarar a dor da minha garotinha feia de 8 anos, mas não deixei que me dominasse. Eu a usei como combustível, porque afinal de contas, levamos tudo o que somos para um personagem. Levamos memórias, triunfos, dores, inseguranças. Tudo. A menina de 8 anos que nunca ouviu de ninguém. Você tem valor, você é linda. De repente se viu como protagonista e dando voz a todas as mulheres que se pareciam com ela. Não tinha armas para acabar com a oposição, para mudar a cultura em si. O obstáculo em meu caminho era um sistema de opressão racista de 400 anos. E meu sentimento de profunda solidão, minha arte nesse sentido, era a melhor ferramenta de cura para resolver o meu passado.
Então, eu acho que essa é Que também a minha missão, bacana. né? Eu acho Muito que é lindo. Eu transformar. sou fã da Viola, sou fã da Viola Davis. E ela é fã do Brasil, você percebe nas redes sociais dela, né? Sim. Ela vive Uhum. vindo aqui para o nosso país também. E é muito inspirador, ela me inspira muito, é muito inspirador o que você leu. Afinal, somos um grupo de mulheres, muitas mulheres, todo o Brasil e em vários países do mundo. Um prazer fazer parte desse grupo. É um prazer termos uma pessoa como a Luísa Helena Trajano nos inspirando. E ela provavelmente também pensa muito sobre isso, né? Desta forma. E é assim que a gente consegue. E se a gente atingir uma pessoa, né, Débora? Eu acredito que é essa a tua, faz parte do seu propósito, da sua missão. Se você atingir uma pessoa, já está valendo. Se você mudar uma forma de encarar de uma pessoa, já valeu a pena. Esse papo já vai ter valido a pena. Essa nossa Uhum. contação de história aqui no Vozes já vai ter já vai ter cumprido a sua missão também, não é verdade? Uhum. É exatamente assim. Eu acho que as nossas histórias ensinam muito e eu quero. Essa é a minha missão, assim, sabe? Nem que for uma pessoa mudar um pouquinho ali a sociedade, eu tô aqui com essa missão e espero que a gente possa se ajudar e que a gente possa estar juntas. Eu sou muito grata por você ter se inscrito, como eu inspiro para que outras mulheres, que você seja inspiração e que a nossa convocação para que outras mulheres se sintam protagonistas, para virem contar as suas histórias, porque todo mundo, como você bem falou, tem uma história para contar e essas nossas histórias podem transformar a vida de quem nos ouve, de quem, né, está atento à nossa vida. E eu estou muito grata por esse papo que nós tivemos. Parabéns para a sua família de professores, educadores. Esse mês é um mês muito importante. Eu acredito muito na educação. E eu acredito que a educação já transformou tanto, está se reformulando para agregar livros como o seu, como o meu, para que isso faça parte do repertório, para que a gente crie crianças mais potentes, que é muito uma palavra que você usou quando nós fizemos o nosso primeiro papo, junto com a Maria Aparecida, nossa parceira aqui do grupo também. Você citou várias Uhum. vezes essa palavra e acabou virando um pouco o nosso título do nosso encontro de hoje, e não Uhum. foi à toa. Para que todas as mulheres que nos ouçam tenham agora estimulado a própria potência, acreditem mais em si mesmas, para que elas também sejam vozes. E quando a gente é voz, a gente vota o plural e viramos vozes. E é esse o nosso propósito aqui, não é verdade? Exatamente. Contem comigo e muito obrigada. Eu que te agradeço. Essa foi a Débora Giacomo, professora. É uma pessoa que decidiu escrever e botar a sua voz para que nos inspire. E eu convido você a ver o link aqui e também se candidatar a contar a sua história aqui. Afinal, nós somos o grupo Vozes do Mulheres do Brasil. Nós, mulheres, podemos juntas fazer a diferença. Acredite em você e muito obrigada pela sua companhia aqui nesse nosso Conte Sua História. Obrigada. Tchau, tchau.